Olá! Tudo bem aí com você, estudante da NASA? Beleza, então, olha só. Vamos aí para a nossa aula e estamos, claro, em reta final, não é isso? Beleza! Estamos no componente aí de língua portuguesa, unidade 3. Olha que bacana, nossa aula aqui já 87.1, que isso quer dizer? Que estamos sim, né? Encaminhada para finalizar o nosso componente, beleza? Bom, então vamos aí estudar mais um pouquinho, vamos ver aí a questão dessa classe gramatical numeral em um contexto. Vamos observar aí os detalhes, beleza? Então vamos juntos, seguindo, vamos aí para a nossa habilidade, certo? Que é comparar o tratamento dado pela gramática tradicional e pelas gramáticas de uso contemporâneo em relação a diferentes tópicos gramaticais, de forma a perceber as diferenças de abordagem e o fenômeno da variação linguística e analisar motivações que levam ao predomínio do ensino da norma padrão. E vamos chamando aí a árvore do conhecimento, beleza? Muito bem. Vamos juntos aí, olha só. Primeiro momento, vamos aí conversar, eu quero bater um papo reto com você aqui. Vamos aí e recordar essa classe gramatical, beleza? Bom, vamos aqui, diretor, vamos conversar com o nosso estudante um pouquinho. Eu quero que eles aqui, olha só, o nosso diretor da NASA, né? Muito bem. Esse minutinho para a gente aí estreitar aí, sabe? Vamos rever aquilo que já foi aí estudado, certo? Bom, estamos aqui revendo, né, um item daquela caixinha que apresentamos no início, desde o nosso nivelamento, né, que corresponde a uma das classes gramaticais. Por quê? Vamos recordar, temos 10, né, classificações, 10 tipos, né, onde nós vamos aí elencar um a um. E entre essas classes gramaticais, nós já estamos tendo várias aulas como uma revisão, né, trazendo aí um contexto para você. A flexão, como utilizar essa classe gramatical, a sua flexão, certo? Partindo do conceito, porque você precisa entender, né, o conceito de cada classe gramatical, e aqui nesta aula vamos iniciar com o conceito de numeral, né? Saber o que, quais são, recordar, na verdade, né? Porque você já teve uma aula específica sobre isso, tá certo? Então, podemos continuar? Beleza, não estamos falando nada estranho, nenhum objeto de conhecimento é diferente, só estamos aqui aprofundando, tá? Esse objeto de conhecimento que você já viu, né? Esse conteúdo, essa temática da aula, beleza? Então, muito bem. Vamos lá, vamos chegar de conversa e vamos aí para o conceito. Bem, numeral é a classe gramatical que tem a função, olha só, função, né? Então, vamos pegar a caneta para destacar para você direitinho aqui, tá certo? Entendemos que essa classe gramatical dentro da língua portuguesa, dentro da estrutura, né, aí da língua portuguesa, ao construir uma frase, uma oração, ela tem uma função, ok? Oh, mais uma vez, 1-0 para essa caneta, como sempre, né, dando show aí na professora. Oh, pela fé, pronto. Então, numeral, essa classe gramatical, ela tem uma função, ok? Mas qual é a função do numeral, né? Qual é a função dessa classe gramatical? A função é indicar quantidade. Oh, claro, né? Tá óbvio aí, né? Numeral, quantidade. Muito bem, indicar quantidade. Só isso? Não, tem outra opção. Também pode ser a função de posição em determinado período. Olha lá. Vejam que não é função de indicar quantidade e posição, e sim ou. Olha assim, o conectivo alternativo, né? E aí vamos para mais outro, certo?
entender que tudo isso dentro de um contexto. Então, esse numeral, tá? Tem uma função, ora, dentro de uma frase ou dentro de uma estrutura, dentro do seu texto, indicar quantidade ou a posição em determinado período ou contexto, certo? Beleza. Ah, mas você achou que numeral, né? Ele aí não tinha função nenhuma? Agora você está na certeza que ele é importante. Essa classe gramatical é muito importante para quantificar, né? E posicionar um determinado período aí, uma oração, né? Dentro de um contexto também, tá certo? Beleza aí, então, entendido aí esse conceito? Mais uma vez, né? Porque já teve uma aula específica sobre essa classe gramatical. Vamos então aí ao exemplo. Olha lá. Primeiro, vamos colocar aí número 1. Comprei 2 motocicletas novas. O que é isso? Comprei 2 motos novas, né? Comprei 2 veículos aí para eu poder andar, passear na linha, visitar o seu colega lá na linha 75, né? Passar pelas pontes Pinguelas aí tranquilo, faceiro na sua moto. Ei, cuidado a proteção, hein? Olha o capacete, tá bom? Bom, vamos aqui entender a função do numeral, que é indicar quantidade ou posição, né? Em determinado período. Período é o quê? É aquela oração, né? Aquela frase ali construída com o conceito a partir do verbo e o contexto, certo? Bom, comprei 2 motocicletas novas. Aonde está a classe gramatical que indica aqui quantidade? Será que é a palavra comprei 2 motocicletas ou novas? Ah, beleza. Quem disse 2, claro, já está em destaque aqui, ó. Muito bem. Essa é a classe gramatical classificada como numeral. E o numeral está quantificando aqui dentro da oração, né? Essa é a função dele, quantificar dentro desse contexto. Comprei é o verbo. Comprei o quê? 2 motocicletas novas. Certo? Vamos lá adiante. Exemplo 2. Aquele garoto é o primeiro da classe. Bom, e agora? Qual é aí o numeral? Qual é a classe gramatical aí indicando uma função específica ali? Vejam que nós temos no conceito 3 opções, 3 funções para esse numeral. Ou ele quantifica, ou ele dá a posição, ou ele contextualiza. E aí? Aquele garoto, né? Vamos lá, aquele garoto, nosso sujeito aí dessa oração, aquele garoto é o primeiro da classe. Bom, quem teve aí grande dificuldade, era só prestar atenção que já está destacado para você aí a classe gramatical, o numeral, né? Aquele garoto, ele é o primeiro, ele é o da NASA, ele é o primeiro. E o numeral está aqui, certo? E está indicando o quê? Posição, né? Está indicando a função desse numeral nessa frase, nessa oração, é indicar o posicionamento do sujeito. Aquele garoto é o primeiro da classe. Tranquilo, né? Beleza? Muito bem. Então, terceiro e último para a gente avançar. Faz 3 anos que não viajo, certo? Então, nós temos uma oração que também temos aqui essa classe gramatical em estudo, o numeral. E agora entender por que, né, foi utilizado esse numeral. Qual é a função nesse exemplo 3? Olha aí, faz 3 anos que não viajo. Temos aqui, então, o numeral em destaque, certo? 3, né? E aí, indica a quantidade, indica a posição ou apenas um contexto? Quantificando. Muito bem! Para quem falou, professora, está dando aí a quantidade de anos que não viaja, né?
Muito bem, que o sujeito não viaja. Faz 3 anos que não viajo. Muito bem. Quem não viaja? Eu, tu ou ele? Qual é o sujeito? Quem não viaja? Muito bem, quem lembrou aí das desinências, né? Viajo está para a primeira pessoa, né? Faz 3 anos que não viajo. Eu não viajo, a primeira pessoa do discurso, certo? Então, estamos aqui só destacando essa questão do sujeito, do verbo, mas o objetivo é que você entenda que essa classe numeral, ela tem uma função. Ou quantificar, ou posicionar, ou dentro de um contexto, certo? Elencar essa função. 3 são a quantidade, certo? E observem, faz, indicando tempo transcorrido, não é fazem, tá? Às vezes é comum no dia a dia a gente falar, fazem 3 anos que eu não te vejo, oh, saudade de você, né? Mas lembra sempre, tá bom? Faz. Podemos seguir? Vamos lá. Entender agora que essa classe, ela precisa também combinar, olha aqui, que é nada mais a flexão. O que é flexionar essa classe gramatical, esse numeral? É combinar. Vamos entender aqui o conceito. Alguns numerais, eles são variáveis. O que isso quer dizer? Que ele varia, que ele modifica, que ele precisa combinar. Quando ele precisa combinar, ele vai ser variável. E aí, ele é variável em gênero e em número. O que isso quer dizer? Em gênero, ele vai variar, ele vai combinar, seja no masculino, deixa eu apagar aqui que eu já ia colocar singular. Ele pode variar, combinar no masculino ou no feminino. Também ele pode variar em número. Como é que ele vai variar em número? Singular ou plural, certo? Mas também ele pode apenas, olha só, apenas em gênero ou apenas em número. Bacana, né? Pronto. Sobre a flexão, que é essa questão de ele se alterar, né? Para poder combinar, porque dentro de uma oração os termos precisam estar combinando, porque senão não se compreende. Beleza, vamos ver aqui então, gênero e número. Como é que ele vai se posicionar? Como é que ele vai se apresentar? Como é que vai ser essa flexão? Em gênero e número, vamos lá. Primeiro, vejam só, gênero masculino, ele pode flexionar para o feminino? Pode. Primeiro, então, primeira. Pode ir para o plural, que é a primeira regra, olha lá. Pode. Primeiros e primeiras. Pronto. Então, o numeral, primeiro, flexionou-se tanto no gênero masculino e feminino, como também no singular e no plural. Beleza. Agora, apenas em gênero, olha aí, apenas em gênero. O numeral 1 em gênero, olha lá, 1 masculino, 1 feminino, 2 masculino, 2 feminino, 300, 300, ambos, ambas. Agora apenas em número, 1 terço, 2 terços, 1 quinto, 5 quintos, né? Beleza? Ok. Seguindo agora, o emprego dos numerais. Vamos entender quais são e como empregá-los dentro de uma oração. Como nós já vimos em uma aula específica, né? Aqui vamos recordar, contextualizando essa classe gramatical numeral, certo? Bom, então nós temos a classificação dos numerais. Na indicação de reis, vamos ver como que devemos empregá-lo na oração. Também quando indicar príncipes, papas, séculos, capítulos, certo?
que você vai fazer? Vai usar até o numeral ordinal 10. Porque depois, daí em diante, emprega-se o cardinal. Certo? Então, nós temos aqui, ó. Henrique, 8º. João, 23. Capítulo 10º. Luís, 15. Século 2º. Capítulo 11. Paulo, 6º. Século 21. Ok? Temos mais. Agora, outra classificação dos numerais dessa classe gramatical é os algarismos romanos, né? Trouxemos aqui, né, essa imagem, esse texto imagético, porque eu acredito que de números romanos, o que é mais comum aí, tá? Para todos, né, essa concepção. João Paulo II, certo? Então, aqui para você, só e os números, para que daí, a partir deles, a sequência, né, segue a sequência. Então, 1, 5, o X, 10, o L, 50, o C, né, em algarismo romano, vale 100, o D, 500 e o M, 1000, certo? Muito bem. Vamos aqui. Se o numeral vier antes do substantivo, usamos o ordinal. Olha lá. 20º salão do automóvel. Agora, se o numeral vier depois do substantivo, que é posposto, vamos usar o cardinal. Casa 2. Página 23. Certo? Então, veja que casa é o substantivo. Então, a regra diz, se o numeral vier posposto aos substantivos, vamos usar o cardinal e não o ordinal, certo? Na indicação do primeiro dia do mês, usamos o numeral ordinal. Para os outros dias, vamos usar o cardinal. Certo? Então, nós temos aqui 1º de abril, 3 de abril, 13 de junho, 2 de abril, 1º de julho, 31 de julho. Então, como a regra diz, né, vamos utilizar aí a indicação do primeiro dia do mês em ordinal e os demais em cardinais, como aqui está no exemplo, tá? Apenas 2 indicando o primeiro dia e aqui ordinal, né, indicando ordem, certo? E os demais cardinais. Tranquilo, né? Tá certo. Vamos lá, então. Na linguagem literária, o numeral pode significar quantidade ilimitada. Olha, um diferencial, né? Significar quantidade ilimitada. Por quê? Vamos lá, olha aqui o nosso exemplo. Vou colocar a letra A aqui para ele. Já te falei 1000 vezes. Aonde está aí a classe gramatical? Numeral. Ah, parabéns! Quem respondeu aí 1000 vezes acertou, né? Ou seja, 1000. E aí, esse numeral, ele indica uma quantidade aí referente a ilimitada, né? Por quê? Vamos lá, estudante da NASA, vamos aí, por quê? Ó, linguagem literária, falou em literatura, falou em linguagem literária, quem vem aí? 1000 vezes. O que está para essa linguagem literária? Essa construção aqui poética, já te falei 1000 vezes, né? Aqui há um exagero, não é isso? 1000 vezes.
E aí nós vamos aí recordar das figuras de linguagem, né? Qual é a figura de linguagem que trata desse exagero? 1000 vezes, né? Hipérbole, exagero, tá vendo? Por isso aqui o numeral, na linguagem literária, ele vai significar quantidade ilimitada, tá bom? Agora outra aqui, ó, 53, 50, 3 e 1 são admissíveis só em contexto bancário, tá bom? Mas há 50 homens, 3 mulheres e 1 adolescente. Certo? Há 50 homens, 3 mulheres e 1 adolescente. Ok. O emprego coloquial de grau aumentativo ou diminutivo, efeito de aproximação ou intimidade. Olha lá, até aqui na questão aí popular, né, vamos dizer, nós utilizamos essa classe gramatical. Olha lá, primeiro, é só cenzinho, madame. Viu só? É só cenzinho, madame. Aqui, ó, a classe gramatical numeral, né? 100. Só que aí no grau diminutivo. Certo? E o nosso segundo exemplo, tem cincão, mãe? Não é assim? Tem cincão, mãe? Tem dezão aí, né? Certo? Muito bem. Agora vamos ver a variação em gênero. Beleza. Variam em gênero os cardinais 1, 2 e 200 a 900. Todos os ordinais, por exemplo, os multiplicativos e os fracionários, quando expressam uma ideia adjetiva em relação ao substantivo. Apenas nesse caso. Vamos ver o exemplo. Vou apagar, porque está muito grande aqui. Beleza? Vamos entender. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. 200 mil candidatos. Olha aí. Então, nós estamos aqui na regra, ó, 200. De 200 a 900, o que acontece? Em cardinais. 200 mil candidatos compareceram para o concurso público. Ok. 2 mulheres chegaram à primeira etapa do concurso. Então, temos a ideia de adjetivo, né, em relação ao substantivo. Então, olha substantivo, mulheres. 2 mulheres chegaram à primeira etapa do concurso, certo? E aí, nesse caso, vai usar o ordinal. Variação em número. Variam em número os cardinais terminados em ão. Todos os ordinais, os multiplicativos, quando têm função adjetiva. E os fracionários, dependendo do cardinal que os antecede. 3 milhões de reais foram desperdiçados naquela obra, né? Então, milhões, terminou, milhão, né? Milhão, olha aqui a regra. Cardinais terminados em ão, né? Eles variam sim, então tem que flexionar. 3 milhões. Próximo exemplo. Sobraram-me apenas 2/3 de meu salário, né? Então, aqui nós também temos a flexão, 2/3. Os cardinais, quando substantivados, vão para o plural se terminarem em som vocálico. Olha essa regra. Vamos observar. Obtivemos 2, 10 e 3 5. Olha lá. 2, 10 e 3 5. Bacana essa regra.
Vamos lá, então agora sobre a leitura dos numerais. Você é craque na leitura dos numerais? Eita, vamos lá. Matemática agora é a leitura, gente. Podemos aí, né, ter equívoco ao fazer a leitura dos numerais. Às vezes você vê muito número ali, nossa, né? É a casa do milhão, é a casa do bilhão, é a casa dos milhares, né? Como é isso? Vamos ver então. Vamos tratar aqui da leitura dos numerais. Primeiro, nós já sabemos que temos os numerais cardinais, né? Como é que vai acontecer? Primeiro, coloca-se a conjunção E. Ah, viu só a importância? Olha, é a conjunção aí para construir aí essa leitura, né? Só que essa conjunção E fica entre as centenas e dezenas e também entre a dezena e a unidade. Olha só, então como é que a gente vê em matemática? De 3 em 3, né? Da direita para a esquerda, né? Olha só, unidade, dezena e centena, das unidades simples, não é isso? Meu Deus, a professora Lúcia aqui. Aí nós temos unidade, dezena e centenas de quê? Milhões, milhares. Ah, meu Deus, olha só. Vamos ter 6.069.523, certo? Então, olha lá, a conjunção ficou entre as centenas e dezenas e também entre as dezenas e a unidade, certo? 6.069.000, certo? 523. Numeral ordinal inferior a 2.000. Vamos lá. Lê-se normalmente como ordinal. Milésimos, né? 2.000 milésimos, né? Olha aqui a nossa indicação. Milésimos, octogésimo, quinquagésimo, sexto. 1 milésimo, octagésimo, quinquagésimo, sexto. Agora, como é a leitura? Superior a 2. Lê-se o primeiro como cardinal e os outros como ordinal. Então, vamos lá. O primeiro, né? Vamos aqui, o primeiro, que é 2, olha aí, 2 milésimos, quinquagésimo sexto. 5 milésimos, duzentésimos, trigésimo segundo. Certo? Ok. Vamos avançando aí. Temos agora os numerais coletivos. Olha que classe gramatical bacana. Além de quantificar, a gente também pode quantificar pelo coletivo. Sim, olha aqui. Vamos aí ver o nosso primeiro exemplo. Minha avó precisa de 2 dúzias de ovos para fazer o pudim. Tá? E aqui entra o numeral indicando aí o coletivo, né? Ou seja, dúzias, né? 2 dúzias, certo? Muito bem. Outro exemplo. Já não o vejo há mais de uma década. Né? Coletivo, né? 10. Outro exemplo. Apenas falta um semestre para meu filho se formar. Semestre, 6 meses. O poema é formado por vários dísticos, né? 2 em 2. Bom, vamos aqui um exemplo de Maria Bethânia, reconvexo. Usando também na poesia, na poética, né? Essa classe gramatical. É possível, olha só. Quem não rezou a novena de Dona Canô? Quem não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-Flor? Quem não amou a elegância sutil de Bobô? Quem não é recôncavo e nem pode ser reconvexo? Certo? Então, aí usando, né, trazendo, contextualizando
um trechinho da obra de Maria Bethânia sobre a questão dos numerais indicando coletivo, novena, né? E aí você diz o seguinte, então os numerais, eles fazem parte do nosso dia a dia. Sim, a língua portuguesa, ela é viva, ela é no nosso dia a dia, certo? As aulas são para te deixar contextualizado, para indicar como e quando utilizar essa língua portuguesa na sua linguagem formal, na sua linguagem informal, adequando às situações. Tá certo? Vamos lá. Vamos praticar? Vamos então. Vamos lá. Analise as duas orações que seguem e atenda ao propósito de corresponder aos seguintes questionamentos. Então, temos duas orações aqui. Vou colocar 1 e 2. Pronto. Primeira oração. O prêmio foi entregue a um garoto. Segunda oração. Na biblioteca, havia apenas um garoto estudando. Beleza? Veja que já está em destaque aí a classe gramatical que estamos estudando. Quanto à classe morfológica, os termos em destaque possuem a mesma classe gramatical? Sim ou não? Justifique. Se sim, diz por quê. Se não, também diga por quê. Olha lá, o prêmio foi entregue a um garoto. Na biblioteca havia apenas um garoto. Esse termo possui a mesma classificação? Essa palavra está em qual classe gramatical? Por que eles correspondem à mesma classificação? Já dei a resposta, né? Ei, menino, vamos lá, olha só. Quem disse que sim, tem que justificar, tá certo? Quem disse que não, tem que justificar também. Olha lá, o prêmio foi entregue a um garoto. Significa o quê? Olha, a resposta. A primeira oração trata-se, esse é um artigo determinante. É um artigo indefinido. Está dizendo que um garoto recebeu, não sabe qual, mas é um. Agora, na segunda oração, na biblioteca havia apenas um garoto estudando. Agora, esse um garoto corresponde à quantidade. Um numeral cardinal. Certo? A sua resposta seguiu esse entendimento? Se seguiu, parabéns. Se não conseguiu, agora, em posse do gabarito, volta, faz uma análise novamente, certo? E faça a correção. Tranquilo, gente? O erro é para isso, né? O equívoco, na verdade, certo? Eu não gosto muito de falar a palavra erro. Não é legal, né? Mas tá, a gente às vezes se confunde. Muito bem. Então, assim, para a gente aí encerrar esta aula dessa classe gramatical bacana, que é o numeral, vamos aí ver agora o trabalhando o gênero, tá certo? Beleza. Quer que eu deixe um pouquinho a resposta? Muito bem. Diretor, foca aí na resposta que o nosso estudante ainda vai fazer as anotações, beleza? Muito bem. Olha só, aqui é assim, né? Ao vivo e a cores. Chamou, o diretor tá na agulha. Bom, trabalhando o gênero. Hora de produzir. Vamos lá, estudante. Você vai produzir uma tabela, certo? Esse gênero textual, tabela. O que vai conter nessa tabela? As locuções, as principais locuções, aquela dupla, lembra? E adjetivos correspondentes, tá? Em relação aí à questão das locuções. Beleza? Muito bem. Então é isso, o seu Trabalhando o Gênero, e agora sim concluímos a nossa aula. Valeu, até a próxima!